Uma das maiores escolhas que a gente pode fazer na vida é a escolha profissional. É saber exatamente com o que trabalhar, porque é normalmente o que define se você vai ter uma vida miserável ou não, principalmente num país desigual como o Brasil. Só que com o que a gente pode trabalhar num mundo que a IA tá roubando cada vez mais postos de emprego? Essa é uma dúvida levantada pelo relato da senhorita M, que a gente vai ler logo a seguir. Eu sou o Sobrevivente, eu tô aqui com o nosso co-host e amigo Bacaco. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Bacaco, e se você quiser trazer seu relato pra cá também, para isso basta você ir até o comentário fixado aqui nesse vídeo, preencher o formulário que aparece no link. Assim que você preenche o formulário, quando chegar a sua vez na fila, a gente vai dar uma atenção pra ele e tentar te ajudar com a situação que você está enfrentando no momento. Bom, dito isso, vamos ao relato. Oi, sobrevivente. Tenho 22 anos e me sinto perdida em relação à minha vida profissional. Eu tenho me sentido muito desesperançosa sobre o que estudar e sobre entrar no mercado de trabalho, principalmente vendo todo esse avanço da IA. Isso me dá medo de escolher uma profissão que possa ser abalada por essas mudanças. Tenho muitas aptidões na área de artes, mas sabemos que ser artista por aqui é complicado. Às vezes, isso me paralisa mentalmente a ponto de dificultar qualquer escolha de carreira. O que você me aconselha? Quais áreas profissionais você considera interessantes para ter pelo menos um pouco mais de tranquilidade nessa economia? Vamos lá, esse relato aqui eu achei interessante porque a senhorita M foi direto ao ponto. Ela falou que se sente meio perdida em relação à vida profissional dela, só que eu acho que ela tá até consciente demais do que tá acontecendo, tanto do presente quanto que pode acontecer no futuro em relação aos empregos. Eu acredito que, de forma geral, o medo que a gente tá tendo da IA ultimamente é basicamente o medo do futuro, porque as coisas estão evoluindo muito rápido. O problema é que o futuro é incontrolável e ter medo do futuro acaba gerando uma ansiedade na gente que muitas vezes é desnecessária. O que a senhorita M tá tentando responder, na verdade, qual profissão vai deixar ela segura no futuro? Só que eu acredito que nem eu e nem o Bacaco a gente consegue dar uma resposta exata pra isso. Porque... Até porque, desculpa te interromper, mas isso aí também depende de fatores que a gente nem sequer sabe que existem ainda. Sim, é como se cada evolução que a IA, mas a sociedade de forma geral, gerasse uma série de outras possibilidades no futuro que são impossíveis de prever. Então o Brasil e o mundo mudam direto, a gente não tem controle nenhum sobre o que vai acontecer com a IA, o que vai acontecer com o futuro. E eu acho que se questionar sobre isso, a gente cai muito naquela história, né, de não se preocupar. E é fácil falar isso na internet, é fácil conversar sobre isso, mas é difícil colocar isso em prática. Só que ficar pensando arduamente em qual profissão escolher, na verdade vai gerar muito mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Inclusive, esse excesso de ansiedade pode muito mais atrapalhar no sentido de te deixar paralisado em vez de tomar algum passo para mudar a situação. Não mudar a situação em si, o que está causando todo esse cenário, mas em relação a você mesmo. Você ficar paralisado pode te manter no mesmo lugar enquanto o mundo continua correndo ao seu redor. E conforme a gente cresce, a gente percebe que o mundo em si, ele não vai esperar pela gente. Essa ansiedade também vem de uma consciência de que se a gente não continuar caminhando junto com o ritmo do mundo, a gente vai ficar para trás. Só que toda essa situação da IA também é uma coisa que já aconteceu ao decorrer de toda a história da humanidade. A humanidade passou por uma série de revoluções, de tecnologias que vieram e mudaram completamente o cenário para muitas pessoas. Antigamente existiam profissões que a gente nem sequer sabe que existiam. Tinha gente que trabalhava, por exemplo, apagando lâmpada de poste antigamente, quando não existia eletricidade. E quando teve a invenção da lâmpada, muita gente perdeu esse emprego. Então, ao mesmo tempo que essa é uma tendência que é natural, as coisas vão mudando com o decorrer do tempo. E por se tratar de mercado, a gente acaba tendo que se adaptar ao mercado também. Até uma coisa que você fala bastante, você falou inclusive no mini curso de gestão financeira, de educação financeira, era que uma das coisas que a gente tem que fazer para tentar ter uma condição de vida um pouco melhor que no Brasil é justamente correr até onde o dinheiro está indo. Uhum. Mas acontece também que, em se tratando de IA e se tratando de fenômenos tecnológicos como o da IA, pode acontecer aquele fenômeno de bolha que a gente sabe que eventualmente pode acontecer, de você ter uma determinada área que pode saturar tanto ao ponto de ela estourar, e quando ela estoura, todo um mercado fica... Como é que eu posso dizer? Todo o mercado fica abalado. Então, no meio de tudo isso, é importante também ter consciência desse cenário para que talvez você tenha alguma espécie de... Eu não sei se conforto é a melhor palavra para esse cenário, porque a gente não fica confortável com essa quantidade de incertezas em relação ao futuro. Mas talvez entender que tudo isso é uma dinâmica que existe desde sempre, talvez pode ser uma forma de você já começar a entender e se preparar para o que está por vir. E como ela falou que ela tem bastante aptidão para a área de artes, só que tem aquele porém de que a área de artes aqui no Brasil dificilmente compensa. Antes da IA já era ruim, né? Isso. Na verdade, eu acho que em um mundo capitalista como o nosso, você ter habilidades artísticas não são necessárias
necessariamente vantajosas, a menos que você capitalize tudo isso. No sentido de você já ser um artista renomado, ser, sei lá, um cantor, coisa do tipo, que já tem uma carreira bem estruturada. Só que esses casos são poucos. A gente conhece muito mais casos de gente com um talento, com muitas habilidades artísticas, mas que são esquecidas na maior parte das vezes. No máximo acabam ganhando destaque aqui e ali dentro do mundo underground, mas nada além disso, no sentido de não crescer. Eu acho interessante o exemplo que você utilizou do carinha que apagava as lâmpadas. E a gente tem um exemplo um pouco mais recente, digamos assim, já faz alguns anos, mas foi quando a Uber chegou aqui no Brasil, né? A treta que teve de literais taxistas tacando pedra em carros da Uber justamente porque estavam com receio de perder os empregos, assim como artistas estão com a IA, dentre outras coisas. Eu não vou cair no mérito moral de falar assim, os caras têm que abraçar o futuro, têm que entender que eles vão acabar mesmo, têm que se adaptar, mas é algo que acontece, né? A gente passa por essas micro-revoluções, antigamente era mais extremo, né? Hoje a gente passa por essas micro-revoluções e a gente precisa de alguma forma se adequar a elas, nem que seja através de um certo desapego dessas mudanças. Porque, por exemplo, se você tivesse uns 22 anos em 2005, você teria medo da internet, porque a internet estava roubando empregos presenciais, porque agora podia fazer compra pela internet, estava acabando com o emprego do caixa de mercado, enfim. Eu cheguei a escutar essas histórias ainda. Se você vivesse em 2010, você ia ter medo da automação, e a IA é o medo de hoje, né? Daqui a 10 anos, a gente vai estar tão habituado com a IA que o que vai gerar medo na gente vai ser outra tecnologia extrema, alguma outra revolução, e que não tem como a gente prever agora. Ou tem como a gente prever, mas não com exatidão. Então, assim, o que dá pra gente fazer no final das contas, e eu acredito que é o conselho mais lógico que se possa oferecer numa situação assim, é a gente, dentro do possível, fazer microadaptações. É você ver, por exemplo, no mercado o que é que tá dando mais dinheiro e focar naquilo. A partir do momento que a IA tomar conta daquilo, a partir do momento que você notar que as coisas não estão mais tão lucrativas nessa área, você vai migrando para áreas que são próximas dessas, ao ponto de você futuramente conseguir se manter numa profissão que gere renda o suficiente pra você, ou até a gente chegar naquele, não sei se você já ouviu falar, Bacaco, esqueci o nome, não sei se é Receita Básica Universal. É como se fosse... Minha família, mas eu também não lembro do nome agora. É o conceito de renda básica universal. Vai chegar um momento que, pelo menos os especialistas preveem isso, né? De que cada um vai receber dinheiro para gastar por conta própria para manter o capitalismo em funcionamento. Então, enfim, voltando ao que eu estava dizendo, é importante a gente pensar nessas microadaptações. Do tipo, das possibilidades que a gente tem agora. Qual é o emprego que mais me oferece condições de ter uma renda boa? Mas é o emprego que exige curso superior. Beleza, a pessoa faz curso superior, procura aquele emprego. Chega um momento que o mercado mesmo se atualiza e você tem que sempre se manter fazendo essa pergunta. Tipo, o que eu posso fazer agora? Qual é o próximo passo que eu posso dar pra melhorar minha renda, pra conseguir um emprego melhor? E tudo isso é difícil de fazer porque não é nada romantizado. É literalmente a pessoa sobrevivendo ao mercado de trabalho. E aí é difícil manter a motivação e não sentir ansiedade nesse processo. Agora, entrando numa parte um pouco mais psicológica da coisa, isso também tem um fator de identidade, porque pra muita gente, aquela sua escolha de profissão, aquela sua carreira também diz respeito àquilo que você é. É muito comum você perguntar o que uma pessoa é, quem é uma pessoa, e ela falar a profissão dela, por exemplo. Você vai conhecer alguém, quem é você? Sou fulano de tal, eu sou médico. Sou Beltrano, eu sou advogado. Então é muito comum a gente também atrelar a nossa identidade àquilo que a gente está trabalhando, aquilo que a gente está exercendo de útil para a sociedade. Às vezes essa ansiedade, esse medo de perder o emprego também tem a ver com o medo de você, não só de perder o emprego, mas de você também perder a sua identidade, a ideia de quem você é de verdade. Então, em vez de você ver o trabalho como simplesmente um meio de sobreviver, garantir o seu sustento, ele acaba se tornando também uma extensão de quem você é, quando na verdade não precisa ser dessa forma, necessariamente. Também vale a pena lembrar que você não é o seu trabalho. Mais que seja chato você ter que desapegar por um tempo das coisas que você gosta, das aptidões que você tem, porque infelizmente as circunstâncias do mundo são um pouco pragmáticas demais, no sentido de não desprezar, mas de tratar como secundário a parte mais artística da vida e focar mais no aspecto produtivo. É importante também você lembrar que as escolhas profissionais que você faz são apenas para garantir seu sustento, não são necessariamente para te trazer algum senso de identidade ou de propósito. Claro, não estou dizendo que esse é o caso da senhorita M. Pode advir dessa situação, de você ter receio de achar que o seu emprego vai mudar completamente a sua vida pelo resto da sua vida. Quando, da forma que o sobrevivente falou, por exemplo, é natural que com o tempo você procure se adaptar ao mercado para que você consiga sobreviver. Não é necessariamente uma questão de identidade, você pode continuar com suas aptidões, mas não necessariamente seu trabalho pode se tornar uma extensão de quem você é, no sentido de te fazer esquecer esse seu lado mais artístico. Uma crítica que a minha psicóloga faz muito
Pra quem não sabe, eu vou dar um certo contexto aqui. Momento, história da vida do sobrevivente, né? Tem que ter em todo vídeo. Mas eu sou uma pessoa que é workaholic, né? No sentido de ser mesmo, não é tipo, eu me autodiagnostiquei, tipo, eu tenho problemas com trabalho excessivo. E parte disso é culpa dos canais no YouTube também, do meu trabalho normal, enfim, eu sou uma pessoa que passa o dia inteiro atarefada. E a minha psicóloga, ela pergunta várias vezes, ela fala, sobrevivente, tem alguma coisa que você faça que você não monetize? Porque, por exemplo, eu sou músico e há uns 2 anos atrás eu comprei uma guitarra nova pra eu praticar em casa. E a minha ideia já era começar a gravar vídeo pro Instagram pra mostrar pra galera que eu tava tocando e tal, né? Tipo, voltar com as redes sociais só pra poder mostrar pro pessoal o que eu tava fazendo com a guitarra nova. E aí ela me deu um puxão de orelha do tipo, cara, nem tudo que você faz precisa ser rentável. Por que eu tô entrando nesse ponto? O Bacaco falou dessa questão de identidade, né, que a gente vincula ao nosso trabalho. E a senhorita Amy, ela falou que tem uma aptidão mais pra arte. Só que a aptidão que você tem pra arte não precisa ser necessariamente o seu trabalho. Isso serve pra qualquer pessoa, do tipo, cara, eu adoro ser gamer, por exemplo. Vou abrir um canal no YouTube sobre jogos. Cara, talvez não. Talvez a gente deveria manter a nossa aptidão, o nosso hobby, como aquilo que nos traz conforto e não aquilo que nos traz uma cobrança pra gente trabalhar com aquilo. Até porque você trabalhar com aquilo que você ama não torna o trabalho menos pior. Trabalho ainda é trabalho, emprego ainda é emprego. Tem aquela galera que diz que, costuma dizer, trabalhe com aquilo que você ama e comece a odiar aquilo que você ama. Mais ou menos essa ideia de que por mais que você goste de alguma coisa, a partir do momento que aquela coisa se torna o meio de você garantir o sustento, de você conseguir sobreviver, aquela coisa começa a ficar maçante, começa a perder o brilho que tinha quando era simplesmente uma coisa que você fazia por prazer. Eu acho que o exemplo mais próximo que eu consigo citar, Bacaco, é o meu exemplo como youtuber, por exemplo. Mas o ponto é o seguinte, quando eu tava começando com o Sobreviva ao Brasil, com o canal principal, né? Se um vídeo, por exemplo, atingisse 10 mil views, pra mim era um sucesso absurdo, né? Tipo, caramba, finalmente um vídeo meu saiu de 3 mil pra 10 mil views. Hoje em dia, se todos os meus vídeos tiverem 10 mil views, eu não consigo pagar a equipe do canal. Então, tipo, o que era antes o prazer, uma felicidade de atingir 10 mil, agora se tornou um trabalho, uma pressão do tipo, cara, esse vídeo deu errado, esse tema deu errado, esse tema deu errado. Eu preciso acertar algum tema pra, tipo, a conta da empresa não ficar no vermelho. E é engraçado porque isso tira o prazer, por exemplo, de gravar vídeos. Chega um momento que no processo de tentar salvar o canal dessas épocas negativas, que é comum acontecer no YouTube e qualquer emprego, você acaba, por exemplo, abordando temas que você não quer abordar, você acaba atraindo um público que você não quer atrair. Então, muitas vezes, pelo menos no caso da senhorita Amy, eu pensaria em ir pra onde o dinheiro tá fluindo, procurar uma área que eu não odeie, mas que eu consiga gerar renda e manter a arte como sem querer soar piegas demais, mas como um respiro da nossa alma em um mundo que a gente não tem espaço pra nossa alma respirar. Porque é só trabalho, produção, só produção, só produção, só produção. E a gente precisa desses hobbies como passatempo mesmo, como algo lúdico, como crianças fazem, só pra gente se divertir. Aquilo que o Nietzsche falava, inclusive, um momento citando Nietzsche de novo. Nietzsche Talks, né? Mas peraí. Estamos há quantos dias sem falar sobre Nietzsche? Há 0 dias. E qual é o nosso recorde? Não, mas Nietzsche também era músico, além de filósofo. E uma das coisas que ele falava sobre música era que sem música a vida não teria sentido. No sentido de que por mais que a existência possa ser pesada em tantas coisas que podem trazer cansaço para nós mesmos, a arte de alguma forma pode trazer um pouco de alívio, como você falou, pode trazer aquele respiro da alma, trazer um pouco mais de brilho quando tudo é cinza ao nosso redor. Quem falava muito sobre isso era o Schopenhauer também, como uma forma de lidar com esse pessimismo, com toda esse fardo da existência com arte. Uma forma de você, como é que eu posso dizer? Como uma forma de você transcender a sua situação atual e procurar uma coisa mais elevada pra você. Então, mais uma coisa que eu acho que pode ser um pouco mais prática nisso tudo é você observar dentro das suas aptidões artísticas quais são as habilidades que você tem e como você pode transformar essas habilidades em algo prático dentro do mercado de trabalho. No sentido de que, você tem, digamos, uma aptidão para escrever. Você escreve como forma de arte. Então, você pode, de alguma forma, tentar adaptar a sua habilidade que você já tem com escrita, porém voltado para alguma coisa relacionada ao mercado de trabalho. Por exemplo, tem a galera que trabalha com copy, por exemplo, como é que eu não esqueci agora o nome, é copy mesmo, certo? É copywriter, sim. Isso, copywriter, ou escrita mesmo focada mais para persuasão e coisas do gênero. Então vale a pena você também prestar atenção nas habilidades que você tem artísticas e como que elas podem de alguma forma ser úteis dentro do mundo corporativo, dentro do mercado capitalista, para que você consiga se destacar de alguma forma, porque ainda que a gente tenha um avanço
avanço tecnológico constante pode pesar na maioria dos casos. Claro, tem a questão da networking também. A networking também é importante num cenário desses. Mas você também tem aptidões comportamentais que podem ser diferenciais enormes lá na frente, dentro de uma carreira na qual você vai se estabelecer. Eu acho que em relação à arte mesmo, a gente consegue usar, complementando o que você disse, como uma espécie de extensão de uma habilidade requisitada pelo capitalismo. Por exemplo, a pessoa trabalha com contabilidade, trabalha no escritório, trabalha com planilha. A pessoa que entende de design, que entende de arte de forma geral, não que design seja arte, mas enfim, eu não quero entrar nessa discussão agora, consegue, por exemplo, mostrar os dados numa planilha com muito mais clareza do que alguém que não consegue deixar isso, eu odeio o termo bonito, mas estético o suficiente para passar aquela informação. Então talvez seja uma boa utilizar como um power-up de alguma habilidade que você tem que fazer para ganhar dinheiro, mas não que a arte em si, ou isso serve para qualquer pessoa que tá escutando isso, eu tô citando arte só por conta da senhorita Amy, mas pode ser música, pode ser qualquer outra coisa, né? Não necessariamente vinculada à arte, mas qualquer habilidade para poder complementar isso e até mesmo conseguir um pouco de diversão num mercado meio cansativo como é o mercado corporativo. Diante além da conta também. Totalmente. E assim, falando de Nietzsche também, eu não ia citar ele, mas já que o Bacaco trouxe pra cá, o Nietzsche criticava muito, cara, essa busca pela estabilidade como um valor supremo do ser humano, né? Eu entendo que toda esse relato da senhorita Amy é querendo uma escolha segura, é ter medo de errar. Só que a ideia do Nietzsche é que o crescimento vem do enfrentamento e não da proteção, não do medo da gente, né, cara, e se eu não conseguir um emprego, ou se eu ficar desempregado, ou se eu fizer uma escolha ruim? Às vezes a gente vai fazer escolha ruim mesmo, faz parte do processo. A gente vai perder alguns anos de vida, talvez, com algo que a gente não gosta. Eu acho que é uma experiência que todo mundo vai passar, ou pelo menos boa parte das pessoas, de que a gente vai perder um bom tempo em relacionamentos que não vão dar certo, em empregos que não vão dar certo, em projetos que não vão dar certo. E embora exista a ansiedade de a gente ficar se perguntando, né, quando é que a gente vai acertar uma escolha, o ideal é a gente só manter o que tá sob o nosso controle, é bem a ideia de Epiteto, né, do estoicismo, fazer essas microadaptações e tentar se desapegar um pouco dessa noção de ter controle do mundo ou da vida, porque a gente não tem controle de nada mesmo. A gente tem uma certa ilusão de controle, talvez daria até pra fazer um vídeo só sobre isso, mas a gente não tem controle de nada, ou pelo menos a gente tem controle de muito pouco, e é esse muito pouco que importa, só que dificilmente a gente olha pra ele. Eu acho que foi o Kierkegaard que falava que escolha qualquer coisa, no final você vai se arrepender do mesmo jeito. Exato, foi ele mesmo. Acho que foi o Kierkegaard quem falou. Escolha ou não escolha, você vai se arrepender. Exatamente. Acho que até o Sartre falava sobre isso também, sobre escolhas, no sentido de que até mesmo você não escolhendo, você está cometendo alguma escolha. A questão é você ter uma espécie de filtro sobre quais são as escolhas mais importantes de acordo com seus valores. Eu hoje já trouxe isso aqui nos vídeos anteriores, mas você ter uma noção clara dos seus valores e de quem você é pode não tornar um processo mais fácil, mais simples, mas pode trazer uma orientação no meio de tanta confusão, no meio de tanta incerteza. Quando você toma alguma decisão, alguma escolha, com base naquilo que é importante pra você, é natural que, por mais que você sinta o arrependimento das outras escolhas, você tenha um pouco mais de satisfação com a escolha que você tomou, no sentido de que aquela escolha tem mais alinhamento com você mesma. Eu acho que um exemplo prático disso, só pra tornar mais palpável, é, por exemplo, aquela pessoa que tem que escolher entre ganhar mais dinheiro ou passar mais tempo com a família. Tem muitas pessoas que abrem mão de ter um salário muito mais alto pra ter mais tempo com a família, e por mais que role esse arrependimento de não ter escolhido algo que desse mais dinheiro, a pessoa tá em paz, porque aquela decisão foi de acordo com os valores dela. Não sei se traduziu muito bem, Bacaco, o que você quis dizer, mas... Sim, traduz sim. Pessoal, muito obrigado por ter acompanhado a gente nesse vídeo. Eu peço que você, por favor, ajude esse canal a crescer, manda pra alguém que também gostaria dessas reflexões sobre a vida. Eu quero agradecer a senhorita Amy pelo relato, ao Bacaco pela amizade e pela participação de sempre. A gente se vê no próximo conteúdo. Um beijinho pra você. Tchau, tchau.